FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. A obesidade hoje é considerada o grande problema de saúde pública no mundo. Isso acontece porque nós mudamos os nossos hábitos de vida. E, portanto, essa doença ela precisa ser controlada. Caso isso não aconteça, isso pode trazer mortes ou outros problemas correlatos. Meu nome é Benedita Maria Zontag, sou alagoana, cresci em São Paulo, me casei em 75. Meu marido era filho de alemão, eu era muito magrinha, mas magrinha mesmo, um palito. Mas engravidei muito rápido, 10 meses depois de casada já tinha um bebê. Engordei 22 quilos, sou culinarista aposentada. Gosto muito de cozinhar, então isso me ajudou um pouco a ganhar uns quilinhos a mais. Nosso estudo tenta desvendar os mecanismos moleculares e funcionais que estão envolvidos com a gênese da obesidade, a gênese do diabetes, relacionados com um período da vida que o indivíduo passou que gerou um processo de desnutrição. O conhecimento desses mecanismos, dessa gênese, permite a gente entender o processo e futuramente preveni-lo ou corrigi-lo utilizando ferramentas importantes para o desenvolvimento do curso desses problemas. Especificamente, o meu laboratório estuda desnutrição e a capacidade que esses organismos têm de produzir e liberar um hormônio importante para o nosso organismo, que é a insulina. E qual a correlação ou a relação que essa insulina, a desnutrição, tem com o aparecimento da obesidade e, junto da obesidade, as outras doenças que aparecem, como diabetes e hipertensão. O nosso principal objetivo do nosso projeto, que se relaciona desnutrição e obesidade, é verificar quais os mecanismos que estão envolvidos no desenvolvimento de problemas que podem aparecer em organismos que passaram por privação de nutrientes e depois receberam grandes quantidades de nutrientes. Quando a gente descobrir esses mecanismos, permite a gente desenvolver novas drogas, novos medicamentos para correção dos possíveis problemas que podem gerar, seja obesidade, seja as enfermidades que estão relacionadas a ela. Não é possível você desenvolver uma nova droga, um medicamento, seja em qualquer área que você estude, se você não conhecer esses mecanismos que estão acontecendo lá na célula, nos diferentes tecidos do nosso organismo, em qualquer modelo ou em qualquer problema ou em qualquer situação que nós temos hoje. Então, a gente tenta, com os nossos modelos animais, com os nossos modelos celulares aqui, estudar essas alterações, seja ele na célula, seja ele no tecido, que vão permitir, num futuro, encontrar substâncias, drogas, ou até determinadas terapias que possam corrigir ou diminuir problemas em organismos que já desenvolveram essa obesidade. Olha, o sobrepeso começou a me prejudicar a partir dos 50 anos. Até então eu não sentia nada, nunca tive nada, mas a minha filha perdeu uma gravidez e eu acho que com o susto, a tristeza, acarretou a diabetes tipo 2. Então, eu passei a tomar remédios todos os dias e não parei mais, porque a diabetes
ela tem que ter um controle muito rígido, porque se você não controla a alimentação, não controla com os remédios, ela prejudica todas outras coisas. Então, a partir dos 50, eu comecei a tomar os remédios e já estou com 71, continuo tomando os remédios. Testes para verificar se o indivíduo foi desnutrido ou foi desnutrido e obeso é um pouco complexo hoje no mundo moderno. Por que que é complexo? Porque ele envolve uma gama muito grande de testes. Segundo problema disso, ele é muito caro você checar todos os testes que poderiam classificar essas alterações no organismo. Porém, nós podemos citar, se eu medir no sangue os níveis de determinadas proteínas, me indica que o indivíduo está desnutrido ou não. Também eu posso medir o índice de massa corpórea do indivíduo. E o que é esse índice de massa corpórea? Na verdade, ele mede peso do indivíduo relacionado com sua altura. E esse índice também me classifica se o indivíduo é obeso ou não. E dá ainda para fazer alguns testes que podem indicar níveis de gordura circulante, níveis ou a glicemia do indivíduo, se ela está alterada num período de jejum, que pode explicar para a gente problemas relacionados tanto à desnutrição quanto à obesidade. Então, essa relação desnutrição e obesidade, a gente já tem estudos aqui onde a gente consegue verificar alterações nos mecanismos que geram esses problemas, e a gente tem algumas terapias para isso. Então, para vocês terem uma ideia, a gente usa alguns aminoácidos. E quando a gente suplementa o animal que foi desnutrido e foi obeso, quando a gente usa esses aminoácidos, esse organismo recupera dessa problemática e ele fica um pouco mais voltando às características de normalidade. Então, isso já é uma iniciativa de correção de problemas que geraram lá no início da vida e, posteriormente, a gente corrigiu usando ferramentas. Que ferramenta é essa? São drogas ou são próprios determinados aminoácidos que corrigem isso. Essas substâncias ou essas moléculas estão em estudo. Isso não está ainda disponível para uso da comunidade, mas são estudos que nos colocam promissores para um futuro próximo, que moléculas que a gente conhece possam corrigir pessoas ou indivíduos que passaram por um processo de privação ou de desnutrição e que posteriormente desenvolveram obesidade, corrigindo esses problemas futuros que vão advir, que são as doenças ou as enfermidades que aparecem. Outro ponto importante que a gente tem aqui é a interface com o mundo. Então, o nosso centro também permitiu que nós fizéssemos interações com outros grupos do mundo. Então, o nosso laboratório aqui tem inserção com grupos dos Estados Unidos, com grupos da Europa. Dentro da Europa nós temos a Espanha, nós temos a Inglaterra, nós temos a Bélgica, que são centros de pesquisas que trabalham em comum com o nosso foco de ação aqui. E esses centros permitem a gente discutir os nossos trabalhos, permitindo um estudo mais aprofundado do tema. Faço hidroginástica na Unicamp 3 vezes por semana, 1 hora, terça, quinta e sexta-feira. E faço caminhada aqui em volta do condomínio e também a minha alimentação é um pouco controlada. Eu já não como mais tanto carboidrato como eu comia antes. Açúcar, eu amo doce, mas hoje já não faço tanto doce, porque se eu fizer, eu como. Quando eu faço a caminhada, 1 hora de caminhada, eu perco em torno de 500 calorias. E isso me ajuda bastante no meu dia a dia, porque eu fico mais feliz, eu posso comer um pouco melhor. A hidroginástica também. Eu perco a mesma quantidade de calorias, dá umas 437 a 500 calorias.
Então, isso me faz muito bem, porque durante o dia eu me sinto um pique bem melhor. Obesidade, você pode classificá-la utilizando uma fórmula muito simples, que é o índice de massa corpórea. E quando essa fórmula ou esse número, ele ultrapassa acima de um determinado valor, você classifica aquele indivíduo como obeso ou não. Com referência agora a diabetes, o diabetes nós temos 3 formas clássicas de diabetes. Uma que é chamada diabetes tipo 1, outra que é chamada diabetes tipo 2, e a outra que é chamada diabetes gestacional. Diabetes tipo 1 é bem simples, que é aquele diabetes que a gente relaciona a algo bem direto, que é insulino dependente. Então, todo indivíduo que tiver essa doença tem que tomar insulina. O tipo 2 é um tipo de diabetes um pouco diferente, que esse indivíduo tem insulina, porém, aí não é o problema da insulina, mas é essa insulina que não consegue funcionar naquele organismo. E o terceiro tipo, que é o gestacional, é aquele tipo de diabetes que se desenvolve quando a mãe está grávida e o processo de gravidez gera alterações no organismo dela que vão culminar também com o aparecimento dessa enfermidade do diabetes. Hoje em dia, uma criança ou um adulto tem acesso fácil ao alimento. Quando a gente olhava na pré-história, o ser humano precisava caçar o animal ou colher o alimento para comer. Portanto, os fatores ambientais, como o acesso ao alimento, ele é muito grande e, portanto, no caso da obesidade, o indivíduo pode engordar, pode desenvolver muito mais rapidamente no mundo moderno. Portanto, o conhecer essa estrutura, esses mecanismos, nos permite corrigir de maneira eficiente a problemática. Tanto a obesidade hoje, além da gente perder pessoas, porque o indivíduo pode morrer por desenvolvimento da obesidade, mais do que isso, é o custo que essa enfermidade, que esse problema traz para a gente, para a sociedade moderna. E no mundo moderno, no mundo difícil hoje, em que os recursos são pequenos, certamente ter ferramentas ou formas da gente reduzir isso, seja de maneira preventiva, desde a barriga da mãe, não deixando desenvolver a obesidade, como depois que desenvolveu, ter ferramentas, seja elas farmacológicas ou terapêuticas, que permita a gente corrigir esse problema, vai fazer com que a gente gaste menos no futuro com o problema e, portanto, use esse recurso para outras necessidades que a nossa sociedade tem, principalmente num país em desenvolvimento como o nosso. Hoje a beleza está tudo em função do corpo. Então eu acredito que isso traz muito problema. Tem pessoas que quase não se alimentam direito porque querem ser magro. E nem sempre ser magro é saudável. Eu nunca me preocupei com o sobrepeso. Eu só passei a me preocupar quando eu soube que estava com diabetes. Daí, então, a minha preocupação aumentou bastante. Aí eu mudei totalmente a minha maneira de me alimentar, fazer exercício, que antes eu não fazia. Eu era totalmente sedentária. Eu já estou com 70 anos, né? Então, eu preciso me cuidar. Eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer hidro, porque senão não vou viver muito. E eu quero viver muito. Todos os nossos estudos aqui são financiados por essa agência que é a nossa fundação, que é a FAPESP. Então, é importante mostrar que um laboratório científico, ele traz crescimento para o país em todos os olhares que você possa fazer. Desde a formação do indivíduo a novos produtos para o próprio mundo e gerando royalties, gerando divisas, gerando poder para aquele país do qual esses estudos estão sendo desenvolvidos.